Presidente eleito Lula recebe telefonema do presidente americano Joe Biden e almoça com o argentino Alberto Fernandes. Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre resultado da eleição. Caminhoneiros interditam rodovias de 20 estados em protesto contra a vitória do candidato do PT. Tarcísio de Freitas começa a montar equipe de transição para assumir o governo de São Paulo. Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas Atrasadas começa amanhã. Novos ataques da Rússia deixam ucranianos sem água. Mais de 130 pessoas morrem em queda de ponte na Índia. E uma escola do Mato Grosso do Sul ganha prêmio pelo incentivo à cultura indígena brasileira. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil tem um novo presidente eleito. Depois de 12 anos, o ex-presidente Lula conquistou o direito a voltar ao Palácio do Planalto para um terceiro mandato. Foi a sexta vez que ele concorreu a um cargo e nunca a disputa havia sido tão apertada. 2.139.645 votos separaram os dois candidatos à presidência. A totalização das urnas utilizadas no segundo turno ocorreu na manhã desta segunda-feira, mas o resultado matemático foi proclamado ainda na noite de domingo. Poucas horas depois de Luiz Inácio Lula da Silva ser anunciado como novo presidente da República, o petista fez um pronunciamento de cerca de 20 minutos, onde agradeceu os que ajudaram na campanha e aos brasileiros que votaram, e falou sobre as prioridades de governo. Disse que é inaceitável ter gente passando fome no terceiro maior país produtor de alimentos do mundo. Se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número 1 do meu governo. Também destacou que vai atuar para combater o racismo e equalizar salários de homens e mulheres. Além disso, vai trabalhar para combater desigualdades econômicas. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar. Lula também disse que vai reestabelecer o diálogo e autonomia dos três poderes, seguindo as competências constitucionais de cada um. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. E seguindo o rito comum da democracia, a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin será realizada no dia 19 de dezembro. No dia 1º de janeiro de 2023, será realizada a posse, quando há a passagem da faixa presidencial. Há 12 anos, Lula deixou o Palácio do Planalto, mas no primeiro dia do ano que vem, ele retorna ao poder para cumprir o terceiro mandato como presidente da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Até agora, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o resultado das eleições. A previsão é que isso aconteça amanhã, que é o prazo final previsto em lei para que sejam criados 50 cargos para a chamada transição. Eles deverão ser nomeados pelo candidato eleito, com salários de até R$ 17 mil
para tomar conhecimento de tudo o que acontece atualmente no Palácio do Planalto, com supervisão de uma pessoa do atual governo. Eles deverão ser exonerados até 10 dias depois da posse do novo presidente. O primeiro contato aconteceu hoje, quando o coordenador da campanha de Lula, Edinho Silva, conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente americano Joe Biden, que ontem ligou para o vencedor pouco mais de meia hora depois da proclamação da vitória, telefonou hoje e conversou com Lula durante 20 minutos sobre mudanças climáticas e combate à fome. E o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, veio a São Paulo, onde almoçou com o presidente eleito. Na tarde desta segunda, o perfil oficial de Alberto Fernandes no Twitter publicou um vídeo do encontro com Lula e manifestou ao petista amor, admiração e respeito. O resultado da eleição no Brasil foi celebrado pelo governante argentino, que também manifestou carinho e apreço pelo brasileiro. Na noite de domingo, pouco depois da confirmação da vitória, Fernandes já havia publicado uma mensagem ao petista. A vitória de Lula pode representar a retomada da relação bilateral com um importante parceiro comercial, após a posse do presidente eleito em 1º de janeiro de 2023. Fernandes disse também a uma rádio local que a Argentina e o Brasil respondem por um altíssimo nível de produto bruto sul-americano. Alguns líderes mundiais, como Joe Biden dos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky da Ucrânia, Emmanuel Macron da França, Justin Trudeau do Canadá, Olaf Scholz da Alemanha, Rishi Sunak do Reino Unido também parabenizaram Lula pela vitória nas eleições. Após o resultado do segundo turno das eleições, políticos repercutiram a vitória do candidato Lula nos veículos de comunicação e nas redes sociais. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, reconheceu a vitória e parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprimentou o presidente eleito e o vice Geraldo Alckmin. Cumprimentar a sociedade brasileira, que através do voto popular e da sua manifestação soberana escolheu seus candidatos Brasil afora. Um cumprimento especial ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Quero fazer também um reconhecimento público importante à Justiça Eleitoral brasileira, aos servidores da Justiça Eleitoral, aos juízes eleitorais, aos tribunais regionais eleitorais, os 27 TRS no Brasil e também o Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso parabenizou Lula e compartilhou uma foto com o petista em sua rede social. Já o ex-presidente Michel Temer, do MDB, cumprimentou nesta segunda-feira pela vitória no segundo turno. Em uma postagem no Twitter, Temer afirmou que agora é a hora de paz, equilíbrio e sensatez. A senadora Simone Tebet, do MDB, que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial no primeiro turno e foi uma figura importante na campanha de Lula, agradeceu ao Brasil pela eleição de Lula e o parabenizou. A deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, do Rede, que foi ativa na campanha de Lula, participando dos comícios do petista, comemorou a vitória com 98% das urnas apuradas. Marina escreveu: "O amor venceu, o desafio vai ser grande, mas vamos reconquistar este país", disse Marina Silva.
Sérgio Moro, do União Brasil, ex-juiz e senador eleito pelo estado do Paraná, que apoiou Jair Bolsonaro, se pronunciou em seu Twitter, dizendo que o resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Já o deputado Deltan Delagnol, do Podemos do Paraná, escreveu que a maioria fez sua escolha e que compartilha da indignação de milhões de brasileiros com a eleição de um condenado por corrupção. A comunidade dos países de língua portuguesa considerou as eleições brasileiras limpas e confiáveis. No comunicado divulgado hoje, a CPLP, que foi convidada para acompanhar o processo de escolha dos dirigentes brasileiros, destacou que foram seguidos os padrões internacionais de segurança. Pela primeira vez em mais de 100 anos de história, as cidades gêmeas Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Brasil com o Paraguai, tiveram eleições no mesmo dia. A votação foi marcada por um forte esquema de segurança e tranquilidade para os eleitores. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Domingo de sol e de festa da democracia. Os cerca de 68 mil eleitores da maior cidade de Mato Grosso do Sul, na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, foram às urnas logo cedo escolher o novo presidente da República e quem vai ser o governador do estado no ano que vem. Governador, com certeza a gente precisa esperar uma pessoa que conheça o estado, né, e que invista em infraestrutura. Eu acho que hoje o maior gargalo da economia do Mato Grosso do Sul é o escoamento de grãos, né? Então a gente espera que o governador consiga atender esses quesitos. Eu espero que quem entra no poder aí faça um bom governo. Nossa posição é que seja um Brasil melhor, né? Com emprego, mais educação, que possa investir mais na educação, na base que é necessário para uma boa nação. O Tribunal Superior Eleitoral reforçou a segurança nos locais de votação, com Exército, Força Nacional e órgãos de segurança do Estado, além da Guarda Civil Municipal de Fronteira. Nós tivemos uma reunião e compactuamos que seria a mesma estrutura de planejamento de segurança do primeiro turno, que garantiu uma eleição tranquila no município de Ponta Porã, na fronteira. Nesse segundo turno também, apesar de que não teremos eleição para deputado estadual, senador, enfim, somente para governador e presidente, fizemos um planejamento também em conjunto que garantiu e está garantindo até esse momento as eleições. Com certeza, com a participação também de funcionários voluntários que participam da fiscalização, isso é muito importante para que o espírito democrático e a democracia seja prevalecido com a liberdade de ir e vir, principalmente no dia da eleição na nossa fronteira. Ponta Porã é a cidade gêmea da paraguaia Pedro Juan Cabaleiro, ambas com mais de 100 anos de criação. E pela primeira vez na história, houve eleições nos dois lados da fronteira, tendo em vista que nossos irmãos paraguaios também foram às urnas. Os moradores de Pedro Juan Cabaleiro lotaram os locais de votação na cidade, que é a capital do estado de Amambai, para escolher o novo prefeito da cidade. Cerca de 80 mil eleitores estavam aptos a votar na área urbana e nos distritos. A disputa é entre candidatos dos dois maiores partidos do país vizinho, Júlio Vega, do Colorado, e Ronald Azevedo, atual governador de Amambai, que é do Partido Liberal. A eleição é extraordinária e ocorreu em clima de muita tensão, por causa da morte do ex-prefeito José Carlos Azevedo, irmão de Ronald. Ele foi vítima de um atentado a tiros no último dia 17 de maio e morreu 5 dias depois em um hospital da cidade. Desde a morte de José Carlos, a cidade é administrada de forma interina pela cunhada dele, Carolina Yunes de Azevedo, que é presidente da Câmara de Vereadores e esposa de Ronald. A Procuradoria-Geral da República pediu que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, preste esclarecimentos em até 24 horas sobre os bloqueios nas estradas e tome providências para liberar o fluxo de veículos. Pelo menos 70 pontos de bloqueios de estradas realizados por caminhoneiros em protestos ao resultado das eleições presidenciais foram identificados pela PRF desde a manhã desta segunda-feira, afetando 11 estados e o Distrito Federal.
A Polícia Rodoviária Federal informou que acionou a Advocacia Geral da União para solicitar à Justiça a livre circulação nos trechos, além de expedirem ofícios para que as unidades do Ministério Público Federal nos estados informem sobre as providências adotadas para investigar uma eventual omissão ou facilitação dos agentes da PRF na fiscalização dos bloqueios das rodovias. O deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos, usou as redes sociais para esclarecer que os protestos nas rodovias contra o resultado das eleições não refletem na decisão da categoria e reforçou que a associação não apoia nenhum tipo de manifestação contrária ao resultado do pleito. Além disso, a liderança dos caminhoneiros confirmou que acionou a Polícia Rodoviária Federal por meio de um ofício endereçado ao diretor-geral da instituição, Silvinei Vasques, pedindo que o órgão garanta o direito de ir e vir dos caminhoneiros e desbloqueie as estradas. A Polícia Militar de Brasília reforçou hoje o esquema de segurança na esplanada dos ministérios diante dos rumores de que havia a possibilidade de caminhoneiros tentarem invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Em nota oficial, a PM informou que os policiais foram orientados a proteger os órgãos públicos e manter a ordem. A medida foi tomada porque durante o dia, os caminhoneiros revoltados com a vitória de Lula fizeram bloqueios em estradas de 20 estados. Houve tumultos. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, insatisfeitos com o resultado das eleições, fecharam BRs e queimaram pneus em vários estados. Na Bahia, houve registro de interdição parcial durante a madrugada, mas na manhã as rodovias foram liberadas. Em Santa Catarina, pelo menos 18 pontos de bloqueio foram registrados. No Pará, pelo menos 3 rodovias foram interditadas, uma delas no acesso ao município de Santarém. Em Rondônia, 7 interdições foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal, 6 na BR-364, principal via de ligação de Rondônia e Acre ao restante do país. As rodovias do Distrito Federal e do entorno, aqui no estado de Goiás, também foram bloqueadas. Um trecho concedido da BR-040, no município de Lusiânia, ficou interditado por mais de 5 horas, o que gerou um engarrafamento de mais de 10 quilômetros. Também houve interdição na BR-040, no município de Cristalina, na BR-020 em Formosa e na BR-060 em Anápolis. Em todos os pontos, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para negociar a liberação das vias. Em nota, a PRF disse que tem compromisso constitucional de preservar a ordem pública e a mobilidade nas estradas e que já acionou a Advocacia Geral da União para buscar solução para este problema judicialmente. E agora à noite, a Polícia Militar do Distrito Federal fechou a esplanada dos ministérios e o acesso à Praça dos Três Poderes para cumprir uma decisão da Secretaria de Segurança Pública aqui do DF. O objetivo é evitar que caminhões invadam aquela região. Os prédios públicos também foram cercados como medida de segurança. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, começou hoje mesmo a fase de transição para a posse no dia 1º de janeiro, estado mais populoso e rico do país. Ele esteve ao lado do atual mandatário de São Paulo, Rodrigo Garcia. Durante o encontro, o empresário Guilherme Afif Domingos foi escalado para fazer parte da transição. Afif foi um nome importante e coordenou a campanha de Tarcísio do começo ao fim. Além dele, Marcos Penido, atual secretário de governo, deverá fornecer à equipe de Tarcísio os detalhes referentes ao orçamento do Estado e investimentos em andamento. Tarcísio também confirmou outros nomes que irão compor a equipe de transição e que devem fazer parte de seu secretariado, como o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Eleusis Paiva, cotado para assumir a Secretaria de Saúde. O ex-secretário do ministro Paulo Guedes, Jorge Lima, João Sampaio, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, o deputado federal Capitão Derrite e Rafael Benini, colega de Tarcísio no Ministério da Infraestrutura. Enquanto a transição se inicia,
As esperanças para um processo transparente e republicano é um desejo expresso pelo atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Após o encontro, o governador eleito fez a promessa de formar um secretariado técnico para o Estado e disse que os integrantes da pasta terão que ter qualificação técnica. Tarcísio venceu em 566 dos 645 municípios paulistas, sendo que a maior parte de sua votação veio de cidades do interior e do litoral, com 55,27% dos votos válidos sobre o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O governador eleito terá ao seu lado Felício Ramute, do PSD, como vice, e afirmou que a população pode esperar um governo pragmático com pensamentos conservadores, liberal e focado nos resultados. A boca de urna e a tentativa de violação do sigilo do voto foram os crimes eleitorais mais registrados no segundo turno. O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou no segundo turno das eleições 308 ocorrências de crime eleitoral em todo o Brasil. Até o horário de encerramento da votação, foram flagrados 70 casos de boca de urna, 81 tentativas de violação de sigilo de voto e 33 ocorrências por desobediência da Justiça Eleitoral. Os valores apreendidos em dinheiro contabilizaram R$6 mil. Também foram registradas 39 prisões e 5 ocorrências de compra de votos ou corrupção eleitoral. 2 em Santa Catarina, uma no Amazonas, Maranhão e outra no Paraná. No primeiro turno, a operação do Ministério da Justiça terminou com 1.378 crimes eleitorais, 352 prisões e R$137 mil em dinheiro apreendidos. A operação envolveu cerca de 500 mil agentes de órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral, Polícia Federal, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Rodoviária Federal. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, tem em sua mesa um ofício de advogados e parlamentares questionando o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O ofício entregue na última sexta-feira relata uma eventual interferência de Moraes no processo eleitoral que beneficiaria um candidato. No documento também estão relatados casos de censuras consideradas abusivas e inconstitucionais. Foi feito um pedido à Lindora para que sejam tomadas as providências legais cabíveis. E vamos voltar ao dia das eleições, que foi ontem. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o maior número de votos em 13 estados brasileiros. Já o presidente Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição, foi o mais votado em 14 unidades da federação. O petista ganhou em todos os estados do Nordeste, além de Minas Gerais no Sudeste, Amazonas, Pará e Tocantins no Norte. Já Bolsonaro venceu em toda a região Sul e em 3 dos 4 estados do Sudeste e na maior parte do Norte. Em janeiro de 2023, serão empossados o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e os governadores de 26 estados e do Distrito Federal. No Acre, Gledson Camille, do PP, em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, no Amapá, Clécio, do Solidariedade, no Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, na Bahia, Jerônimo, do PT, no Ceará, Elmano de Freitas, do PT, no Distrito Federal, reeleito, Ibanez Rocha, do MDB, no Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, em Goiás, Ronaldo Caiado, reeleito, do União Brasil, Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, também reeleito, Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, no Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, na Paraíba, João, do PSB, no Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, reeleito, no Pará, Helder Barbalho, do MDB, em Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, no Piauí, Rafael Fonteles, do PT, no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, reeleita, no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, em Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, em Roraima, Antônio Denário, do PP, Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, em São Paulo, Tarcísio Freitas, do Republicanos, e em Tocantins, Vanderlei Barbosa.
E em Sergipe foi Fábio Mitidieri, do PSD. E quando o assunto é eleição, é bom não deixar a história de lado. E nessas páginas cabem algumas raridades, como um carro Landau, que rodou apenas 70 quilômetros no Mato Grosso do Sul. Ele pertenceu ao primeiro governador do estado, que surgiu em 1977. Eu estou me sentindo como uma autoridade andando neste Ford Landau 1978. E não é à toa não, viu? Este aqui foi o veículo oficial do primeiro governador de Mato Grosso do Sul, Arri Amorim Costa. Mas agora, ao invés da governadoria, ele fica estacionado no primeiro grupamento dos bombeiros na Vila Progresso, em Campo Grande. Foi trazido para cá há 4 meses. Esse carro estava com a Fundação de Cultura do Estado e o comando do bombeiro, como é um apaixonado pela questão de antiguidade da história do bombeiro e do Estado, vendo esse carro, estava de posse da Fundação de Cultura, solicitou a posse desse veículo para que fizesse uma restauração, para que ele ficasse exposto também e mostrasse a história do estado de Mato Grosso do Sul. No geral, o carro está muito bonito e praticamente original. Só rodou em 44 anos, 78 mil quilômetros. A restauração dos detalhes está sendo feita pelo Ailson, especialista no assunto. Ainda falta chaveiro, miolo da chave, as letras foram compradas erradas, estou devolvendo, comprando as corretas, né? Alguns retoques de pintura, lavagem do tanque e revisão na parte elétrica. Faltam também a antena e o rádio original de fábrica. Já achei um na internet, eu estou brigando o preço agora. Deve custar aí uns R$2.000, o original dele. Escuta só o ronco desse motor. O motor ele é norte-americano, o Windsor, 302 cavalos, V8. É 220 km por hora, mas eu não me atreveria a colocar os 220, né? Eu acho que uns 180 dá coragem de colocar. Com um motorzão desse, é claro que o consumo é alto. Na rodovia, pezinho leve, 100 por hora, ele vai fazer uns 4,5, bem regulado, né? Aqui dentro da cidade, 3, 3,5, depende do pé do condutor, né? Mas o conforto compensa o custo. A suspensão dele é com mola espiral e você não sente os buracos. É macio, bem macio. O veículo está avaliado em cerca de R$200 mil. Depois da restauração, vai ficar no grupamento dos bombeiros. É claro que de vez em quando é bom rodar com ele. Assim todo o sistema mecânico não fica parado. Sorte de quem vai sentar ao volante. É como se sentir lá no autódromo, dirigindo o carro da Ayrton Senna. E veja a seguir, mutirão nacional de renegociação de dívidas atrasadas vai começar amanhã. E ainda, novos ataques da Rússia deixam ucranianos sem água. Um mutirão para renegociar dívidas de bancos começa amanhã. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Esse é o nome do evento que vai ajudar muita gente a reequilibrar suas finanças. Um evento em que todas as pessoas físicas com dívidas podem participar. Como? Basta acessar a página do Mutirão na internet, que é essa que está aparecendo na sua tela. meubolsoemdia.com.br, Lá tem todas as orientações sobre como negociar e também informações sobre educação financeira, inclusive com dicas para identificar o superendividamento. Os interessados terão acesso ao sistema do Banco Central com informações de dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques devolvidos, contas, chaves Pix e operações de câmbio. Essa ação é promovida pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, também pelo Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONs de todo o país, com a participação de mais de 160 instituições. Lembrando, então, que o mutirão começa nesta terça, dia 1º, e vai até o dia 30 de novembro.
A Petrobras confirmou a presença de petróleo na área coparticipada de Sépia, com a perfuração de um poço no extremo noroeste do campo. O poço está localizado a 250 quilômetros ao sul da cidade do Rio de Janeiro, a uma profundidade d'água de 2.197 metros, tendo sua perfuração iniciada em 31 de julho, cerca de 3 meses após a assinatura do contrato do consórcio do bloco Sépia-Eco. De acordo com a estatal, a espessura efetiva da coluna de óleo é uma das maiores já registradas no Brasil. O intervalo portador de petróleo foi constatado por meio de perfis elétricos e amostras de fluido, que serão posteriormente caracterizadas por análise de laboratório. O consórcio dará continuidade às operações para caracterizar as condições dos reservatórios encontrados e verificar a extensão exata da descoberta. A área coparticipada de Sépia é composta pelo bloco de Sépia adquirido pela Petrobras por meio do contrato de concessão onerosa, firmado com a União em 2010 e pelo bloco Sépia-Eco, que foi adquirido em dezembro de 2021, na segunda rodada de licitação dos volumes excedentes da concessão onerosa. Realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, por consórcio composto pela Petrobras, Total Energies, Qatar Energy e Petronas Petróleo, e tendo a Pressal Petróleo S.A. como gestora. Iniciando mais uma semana e fechando mais um mês no mercado financeiro, em uma reação inicial negativa dos mercados à vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, embora o desfecho já fosse esperado, o dólar fechou em queda nesta segunda-feira de 2,55%, cotado em R$ 5,16 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,31% aos 116.037 pontos. O setor do turismo voltou a crescer depois de 2 anos difíceis por causa da pandemia de Covid. Os pacotes nacionais estão em alta. O brasileiro quer mesmo explorar as belezas naturais do país. Belezas naturais históricas incríveis, paisagens de tirar o fôlego, contato com a natureza. Relaxar durante o período de descanso não é apenas prazeroso, mas fundamental para garantir o bem-estar do corpo e da mente durante o período de folga e lazer. Em alta, os destinos turísticos nacionais são preferência dos brasileiros. Apenas no ano de 2022, mais de 70% da população escolheu viajar dentro do país. Foi o que fez a Juliana. Há anos, sem tirar férias, ela vai junto com o filho para o Nordeste brasileiro. Depois de estudar diversos pacotes turísticos, escolheu mais uma vez a tranquilidade praiana para os momentos em família. Lá fora tá diferente, a gente tem questão barrar com vacina, várias outras coisas, que para dentro do país a gente não tem essa situação. Então ficou mais fácil e tem muitos destinos, muitos lugares ainda que não foram explorados, né? Vamos assim dizer. Não são tão comuns os destinos. E eu acho que tem muita opção. O Brasil é muito grande, tem muita opção para a gente estar conhecendo. Com a pandemia, o setor do turismo foi um dos mais afetados. As viagens com destinos internacionais, por exemplo, tiveram baixa procura. Um dos fatores foi o cambial. Em 2019, antes do período de pandemia, o setor vinha conseguindo um crescimento muito grande. Tá? A partir de fevereiro, carnaval de 2020, quando veio a pandemia e começaram os lockdowns, o nosso setor sofreu uma queda muito brusca, muito repentina. Então, muitas agências, como foi o meu caso, a gente foi de um ano anterior muito bom para uma situação de 0 clientes, tá? Com demanda zero. Isso permaneceu pelo menos até agosto de 2020. Agora, aos poucos, a economia nacional está se restabelecendo e, com isso, explorar o país é tendência nos próximos anos. O Brasil segura muito bem os seus turistas. Então, se a gente for ver ali o litoral do Nordeste, por exemplo, do Maranhão até a Bahia, ali tem praia de todo tipo, para todos os gostos. Você passa por dunas, por falésias, por piscinas naturais, por praias com morro de Mata Atlântica. Então, além de todos esses motivos que o pessoal tem para ficar por aqui, né, tem as belezas do próprio Brasil, que atende muito bem a demanda doméstica. Então, um destino de ecoturismo, como é o caso de Bonito e do Pantanal, ele tem naturalmente preços mais elevados, porque a intenção dele não é massificar. Tá?
Por exemplo, em Fernando de Noronha tem a mesma situação, em Pernambuco. Então o ecoturista, ele paga um pouco mais caro e ele tem o destino mais preservado, com políticas ambientais mais voltadas à preservação e para o desfrute mais adequado do local. A gente vive uma inflação internacional muito forte, os países da América Latina, a maioria em crise econômica, a Europa em crise energética, a guerra Ucrânia-Rússia, o dólar em alta, o euro em alta. Então, acho que esse é o momento adequado e oportuno para o brasileiro se voltar mesmo para desfrutar mais do Brasil do que do exterior. E a Rússia realizou diversos ataques à Ucrânia na manhã desta segunda-feira. Os ucranianos que já convivem com uma crise energética agora passam por outra dificuldade, o desabastecimento de água. Uma cortina espessa de fumaça se estendeu sobre o horizonte de Kiev em razão de mais ataques russos que visavam atingir usinas hidrelétricas ucranianas. As autoridades locais disseram que pelo menos 350 mil apartamentos ficaram sem eletricidade. Além disso, os sistemas de telefonia móvel ficaram inoperantes em algumas áreas e o abastecimento de água foi afetado. Em seu pronunciamento à nação, o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que pelo menos 80% da população de sua cidade ficou sem água corrente após os ataques. Tenho a sensação de que os agressores russos querem congelar as pessoas neste inverno. Eles se propõem como guerra contra militares, mas agora essa guerra impactou diretamente a população civil. Eles querem deixar as pessoas sem aquecimento, sem água, sem eletricidade no inverno. Eles querem ver toda a população congelando durante o inverno em nossa cidade natal. Isso é genocídio. Não há outras palavras. Apesar dos danos causados, as autoridades de Kiev disseram que os locais de infraestruturas que foram danificados estão sendo consertados por especialistas. Durante todo o dia, moradores de Kiev compraram água potável em supermercados e lojas de conveniência, depois que sirenes de ataque aéreo soaram em toda a Ucrânia. Esses moradores relataram estocar água apenas por precaução, caso a situação se agrave. Além das dificuldades no saneamento básico, os ucranianos sofreram dificuldades para sair de casa nesta segunda-feira devido ao corte de energia em Kharkiv, afetando trens subterrâneos e trólebus. Segundo o prefeito, um míssil atingiu a infraestrutura dos transportes coletivos do município, o que causou a paralisação desses transportes. A ofensiva da Rússia acontece depois que eles consideraram a Ucrânia culpada por um ataque de drones à sua frota do Mar Negro na Crimeia. Na Índia, uma ponte recém-reformada desabou e deixou ao menos 135 pessoas mortas. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou suas condolências pelo acidente ocorrido em Morbi. Em barcos, as equipes de busca procuraram os corpos desaparecidos. As imagens de câmera de segurança da ponte divulgadas pelas autoridades locais mostraram o momento em que a ponte cedeu. Segundo as autoridades, cerca de 500 pessoas compraram ingressos para entrar na ponte para celebrar alguns festivais culturais. A polícia registrou um processo criminal contra pessoas não identificadas que são responsáveis pela renovação, manutenção e gestão da ponte. O governo da Índia formou uma equipe de 5 membros para investigar o desastre. A ponte suspensa de 233 metros, construída no período colonial britânico, tinha sido aberta ao público depois de meses de reparos. De acordo com as emissoras locais, a reabertura, realizada na quarta-feira da semana passada, foi feita sem certificado de segurança. A Índia é um país famoso por acidentes com infraestrutura, porque em sua maioria são construções antigas que sofrem com a falta de manutenção. E veja a seguir, estudo aponta que ficar um tempo sozinho é fundamental para a saúde, principalmente dos idosos. E veja também, Escola do Mato Grosso do Sul ganha prêmio pelo incentivo à cultura indígena brasileira.
levantamento apontou que no Brasil, cerca de 37% dos brasileiros recebem até um salário mínimo. De acordo com o estudo realizado a partir de microdados da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios Contínua, a pandemia foi o principal motivador para as rendas abaixarem. No segundo trimestre deste ano, o mais recente com estatísticas disponíveis, mais de 35 milhões de trabalhadores, sendo eles formais e informais, tinham uma renda de até um salário mínimo por mês, que é de R$ 1.212. Em termos absolutos, o número representa um recorde na série histórica, iniciada em 2012, e representa cerca de 37% da população ocupada por algum tipo de trabalho. Como forma comparativa, antes da pandemia, em 2019, o número de pessoas que recebiam um salário mínimo, na época de R$ 998, era de 27 milhões. Praticamente 8 milhões a menos de pessoas. O número de trabalhadores com renda de até um salário mínimo aumentou no país. Os grupos de profissionais com rendimentos mais altos encolheram durante a pandemia. Porém, o percentual de trabalhadores com renda de até um salário mínimo permaneceu acima de 30% da população ocupada ao longo de toda a crise sanitária. A PNAD Contínua é uma pesquisa do IBGE que retrata tanto o mercado de trabalho formal quanto o informal, que abrange desde os empregos com carteira assinada e CNPJ até os bicos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma série de ações sobre a cobertura dos planos de saúde no que se refere aos procedimentos que não fazem parte da lista da ANS. Em uma das ações apresentadas no processo, a Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Plano e Sistema de Saúde disse que o rol de procedimentos da ANS deve ter caráter meramente exemplificativo e não taxativo. Os representantes da entidade disseram que alguns tópicos introduzidos na lei impõem limitações à cobertura dos planos de saúde, criando uma violação dos princípios de proteção à saúde e ao consumidor. O relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela validade do rol de procedimentos e das alterações implementadas pela lei. Em seu voto, ele afirmou que parte do pedido sobre a aplicação do rol taxativo ou exemplificativo perdeu objeto, pois foi alterado por uma lei posterior. A norma reconhece a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol, desde que preenchidas as condições especificadas. Barroso também negou o pedido feito com relação ao prazo de 180 dias prorrogáveis por mais 90, dado para a ANS para analisar novos procedimentos. O ministro afirmou que a composição definida em regulamento garante a presença de representantes da entidade de defesa do consumidor, de associações de usuários de plano de saúde e de organismos de proteção dos interesses das pessoas com deficiências e patologias especiais. O chamado rol dos planos de saúde continha uma lista de exames e procedimentos laboratoriais que tinham cobertura assegurada pelos planos de saúde. Mas diversos tratamentos para doenças raras ficaram de fora dessa relação. Nas últimas semanas, com a publicação da Lei 14.454 no Diário Oficial da União, foi definitivamente derrubado o chamado rol taxativo para a cobertura de plano de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar. O tema é julgado no plenário virtual e todos os ministros da Corte têm até o dia 9 de novembro para depositar seus votos ou pedir a suspensão do julgamento. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Zurique, na Suíça, mostrou que, da mesma forma que a solidão faz mal, ficar um tempo sozinho para recarregar as energias depois de estar com outras pessoas é fundamental, especialmente para os idosos. De acordo com o modelo popular, nossas necessidades de tempo social e de solidão se movem em diferentes direções. Quando encontramos um amigo para almoçar, isso favorece nosso bem-estar porque atende à necessidade humana de pertencimento. Mas, ao mesmo tempo, depois desse almoço, a energia muda para o desejo de ficar um tempo sozinho. E quanto mais idade a pessoa tiver, maior essa necessidade, já que a energia é mais limitada.
Segundo os pesquisadores, quanto mais tempo essa pessoa ficar sozinha, depois de estar junto a mais pessoas, maior o tempo de socialização no próximo encontro. A conclusão, publicada na revista científica British Journal of Psychology, se deu a partir da análise de 118 pessoas com mais de 65 anos que viviam em regiões de língua alemã da Suíça. Ao longo de 3 semanas, os participantes usaram um aplicativo para registrar a duração de qualquer tipo de interação social falada, seja cara a cara, por telefone ou por vídeo, que tivesse mais de 5 minutos de duração, e também quaisquer conversas de texto, incluindo SMS, WhatsApp, e-mail, etc. Foi registrado o tempo total do convívio de 2 pessoas, seja amigo ou parceiro, quando envolvia uma conversa interrompida durante um filme, por exemplo, e também sem esse tempo de interação, como na hora de dormir e considerado como solidão. Os participantes também completaram pesquisas registrando como geralmente se sentiam sobre sua satisfação com a vida e também seus níveis gerais de energia. Os resultados mostraram que um episódio de interação social durava em média 39 minutos e um período de solidão cerca de 5 horas. Mas quando passava de 1 hora a mais do normal, os participantes subsequentemente se engajavam em uma interação social que também era um pouco mais longa, assim como o contrário. Quando uma interação social durava mais tempo, eles passavam mais tempo sozinhos. Essa avaliação apoia a ideia de que os idosos regulam o tempo que passam a sós ou interagindo com os outros, de acordo com as mudanças nos níveis de sua necessidade de pertencimento e de energia. Além disso, os pesquisadores concluíram que os participantes que estavam mais satisfeitos com sua vida e aqueles que tinham mais energia no dia a dia passaram ainda mais tempo em uma interação social, após um período de solidão mais longo do que o normal. E aqueles com um humor menos positivo e que relataram menos satisfação com a vida tendiam a passar mais tempo sozinhos. O Hospital de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, realizou uma ação diferente para fechar as atividades do Outubro Rosa. A campanha chega ao fim, mas os atendimentos e exames continuam. Este grupo de mulheres teve um dia de princesa. Foram arrumadas por profissionais da beleza, produzidas por uma loja de roupas femininas, para desfilar para os seus amigos, familiares e mulheres que aguardavam atendimento no saguão. O que elas têm em comum? Tiveram um câncer diagnosticado no Hospital de Amor e enfrentaram tratamento com coragem e determinação. Foi difícil, mas não é uma coisa do outro mundo. A gente vai conseguindo, a gente vai lutando e eu tô aqui, né? A ação, idealizada pelo hospital e abraçado por vários parceiros, marca o fim do mês de conscientização quanto à prevenção ao câncer de mama. A prevenção ainda é o melhor remédio. Então elas costumam me perguntar, enfermeira, se eu procuro, eu acho. Aí eu relato para elas, quem procura, acha, trata e cura. A campanha Outubro Rosa está chegando ao fim, mas a prevenção ao câncer deve ser uma preocupação constante. O Hospital de Amor tem capacidade para realizar até 100 mamografias por dia, a qualquer época do ano. A mamografia é indicada para mulheres de 40 a 69 anos. Já o exame preventivo, que detecta o câncer de colo de útero, deve ser feito anualmente a partir dos 25 anos de idade. Ela precisa trazer CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Ela não precisa ter encaminhamento médico, ela só precisa ter a faixa etária, vir aqui e realizar o exame. E o que é mais bacana é 100% SUS. Um museu em Doha, capital do Catar, abriu suas portas para fãs e entusiastas do futebol. A exposição, que vai durar 6 meses, proporciona uma jornada pela história do futebol e das Copas do Mundo. Chamada de Exposição Mundial do Futebol, o local apresenta uma grande variedade de itens exclusivos, como camisas usadas por jogadores lendários, incluindo Diego Maradona e Pelé.
A raridade é uma bola utilizada na fase de grupos da primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai em 1930. O guia do museu, Ahmad Al-Mullah, disse que os fãs de futebol vão adorar a coleção, descrevendo-a como uma exposição única. Quando eles vierem visitar o museu, ficarão surpresos com os objetos que recebemos e as informações que temos. A exposição é realizada no Museu Olímpico e Esportivo do Catar e ficará em cartaz até abril de 2023. Uma escola municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, ganhou o prêmio da Associação Nacional de História por valorização da cultura indígena. A Escola Municipal Ione Catarina fica no Jardim Noroeste, onde há uma grande aldeia urbana. Dos 1.300 alunos, cerca de 300 são indígenas. O projeto envolveu todos os alunos do 6º e 7º anos. Eles aprenderam um pouco da língua terena. Aprenderam o significado das lendas que traduzem o conhecimento sobre astronomia, reproduziram o artesanato, o grafismo, os brinquedos e calendários das etnias Terena e Cadiuel. Quando eles perceberam a importância que a gente estava dando para a cultura deles, eles mudaram completamente e desenvolveram trabalhos maravilhosos para a gente. O trabalho envolveu os professores de todas as disciplinas, mas um, em especial, teve papel fundamental na execução do projeto. Foi este professor de língua portuguesa, que também é indígena. Foi de suma importância esse projeto, né, para o resgate da língua, da cultura e, mais uma vez, falar, né, que eles, né, essa autoestima, perpetuar, né, a cultura indígena, principalmente terena. E com o passar do tempo desse projeto, eles foram vestindo a camisa, foram se assumindo. E quando a gente pergunta hoje quem é indígena aqui, eles levantam a mão. O projeto da Escola Ione Catarina venceu o prêmio da Associação Nacional de História em primeiro lugar, mas este foi apenas um dos benefícios do projeto para os alunos. Pelo prêmio, a escola ganhou R$1.000 em dinheiro, valor que será revertido em alguma benfeitoria para os alunos. O projeto elevou a autoestima dos alunos indígenas, que estão mais confiantes e orgulhosos da sua cultura. Eu estava querendo aprender desde o início a minha cultura, a minha língua e poder falar assim com os outros na minha própria língua e etnia. Tinha algumas coisas que eu não sabia sobre minha cultura. Aí eu descobri aqui nesse projeto. Pretende fazer uma faculdade? Sim, medicina. Eu quero ajudar as pessoas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.